Glória a Deus. Agora vamos para a segunda parte desse vídeo. Eu falei acerca no primeiro vídeo que uma coisa é você não estar congregando num ajuntamento de pessoas por razões aonde o líder ele não é seu exemplo. Muitas vezes até mesmo um membro é mais exemplo do que um líder religioso. Isso está errado perante Deus. O líder ele tem que ser exemplo, né? Mas nesse vídeo eu gostaria de falar acerca daqueles que deixam de congregar, não por isso, mas deixam de congregar porque agora acreditam que não existe batismo, que não existe ceia, né? Que agora a Bíblia não existe Espírito Santo mais, que esse negócio de trindade foram os romanos que inventaram, né? Tem essas pessoas no nosso meio que dizem isso. Eu deixei de congregar porque eu descobri que não existe batismo mais, não existe ceia, não existe trindade. Apesar de o termo trindade não está explícito na Bíblia, nós vamos ver a trindade em toda a Bíblia. Em Gênesis fala sobre o Espírito Santo, e o Espírito pairava sobre as águas, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha sobre reis, vinha sobre profetas, né? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, Jesus foi cheio do Espírito Santo em Atos, na descida do Espírito Santo sobre aqueles que estavam orando. Então a Bíblia ela mostra o Espírito Santo desde Gênesis até Apocalipse. Mostra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trindade. Apesar de não ficar explícito aqui na Bíblia. Então tem muitas pessoas, eu vou deixar de congregar porque eu descobri isso na Bíblia. Não descobriu nada. Você está enganado. O diabo está tirando você da presença de Deus devagarzinho. E quando você for ver, você já não vai estar querendo fazer mais nada na presença de Deus. Porque uma coisa é você aguardar em Deus uma igreja bíblica para você congregar. Outra coisa é você ficar dando ouvido pessoas de internet. Porque o diabo ele é assim, ele prega meias verdades, como com Jesus lá no deserto, para poder enganar, ludibriar as pessoas. Então ele prega algumas verdades, mas tem a mentira ali introduzida no meio. Se a pessoa não lê Bíblia, texto e contexto, ela acaba caindo em engodo, né? Então, por que congregar, Vinícius? Por que congregar? Congregar porque eu faço uma pergunta. Por exemplo, você, meu amado, que gosta de futebol, né? Por que você que gosta de futebol, que gosta de ir no estádio, que tem muitas pessoas, por que você não assiste futebol na sua casa? Por que você que gosta de um show sertanejo, de samba, onde tem muitas pessoas, por que você não assiste na sua casa num DVD? Você vai me responder porque lá é mais gostoso, é mais emocionante, né? Para o mundo aí fora, para a carne, tem uma vibração excelente. Eu te digo uma coisa, congregar, né, em uma igreja onde tem muitos irmãos, é muito gostoso. A alegria é maior, né? A emoção, os sentimentos ficam mais aflorados, né? A Bíblia diz que a glória de Deus está no meio da multidão, ou seja, no meio das pessoas. Claro que eu vou congregar com a minha esposa aqui em casa, se não tem igreja, se não tem uma igreja adequada, quando eu digo nesse sentido, é porque como eu disse no primeiro vídeo, é carnaval gospel dentro da igreja, é festa junina, é salão de cabeleireiro, é Halloween, né? É rave, estão colocando até ringue agora dentro da igreja. A igreja, claro que o templo era sagrado, o templo de Salomão foi o último templo, né? O templo que foi destruído. Hoje não existe mais o templo de pedra sagrada. O templo somos nós, que somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas quando a igreja se reúne, ali se torna um local o quê? Um local que tem que ser respeitado, porque ali está falando sobre a palavra de Deus. Se torna um local onde tem que haver respeito, onde é um local agora onde ali está sendo um local onde estão falando sobre a palavra de Deus, estão louvando. Então a presença de Deus está ali, tem que ser um local respeitado. Mas fazem o quê? Fazem da casa de Deus uma baderna, não é verdade? Então, outra coisa, eu não citei isso no primeiro vídeo, mas eu vou falar agora. Sabe aquele quadro de exibição que colocam na frente, na entrada da igreja?
colocam o nome de todos os dizimistas. Outra coisa que me fez, né, a deixar de congregar em muitas dessas igrejas. Por quê? Coloca o quadro lá de exibição e coloca o nome de todos os dizimistas, né? Coloca o nome de todos os dizimistas. Quem não é dizimista, às vezes a pessoa não tem nem condição, chega ali e vê o nome de todos os dizimistas, o nome dela não está ali, ela fica constrangida. Então ela se sente inferior às outras pessoas porque não pode fazer aquilo. E olha que o dízimo era por obrigação para os judeus davam dos grãos da terra, não era nem, por exemplo, uma pessoa que era pescador não dava dízimo, uma pessoa que era carpinteiro não dava dízimo daquilo que ganhava, não era dinheiro, eram os grãos, eram as hortaliças, era, né, como o próprio Jesus falou lá em Mateus 23 para os fariseus, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, ou seja, das hortaliças, né, dos grãos da terra, dos animais, era da agropecuária, da agricultura, não era dinheiro. Aí alguém fala assim, mas dinheiro não existia naquela época. Existia sim, claro que existia. A Bíblia diz que Abraão comprou o campo onde Sara foi enterrada por dinheiro, comprou com dinheiro, né? A Bíblia diz que José foi vendido por pratas, né? Ele foi vendido por dinheiro, venderam ele por dinheiro, venderam ele e venderam José e receberam dinheiro, né? Jesus, ele foi traído por quê? Por dinheiro. Então o dinheiro já existia naquela época, mas o dízimo, ele era uma obrigação para os judeus, né? Mas na nova aliança você não vai ver aonde a igreja começa de Atos, aonde o Espírito Santo desce, aonde a igreja começa, né, que é o tempo da graça. Você não vai ver os apóstolos falando de dízimo, por quê? Não vai estar estabelecendo obrigação para as pessoas da igreja sobre o dízimo por obrigação, não. Agora é oferta voluntária, de coração, a pessoa dá com amor, com alegria, não com tristeza, não por necessidade, como Paulo diz, né? Por que, Vinícius, então Jesus fala de dízimo? Porque é o livro, é o período que Jesus está vivendo, ele está vivendo sob a lei, ou seja, ele é obediente à lei, né? Gálatas vai falar sobre isso. É o período da transição da lei para a graça. Muitas vezes tem muitas coisas nos evangelhos que vai ser para a igreja, e tem muitas coisas que não. Por exemplo, quando Jesus lá em Mateus 8, ele cura o leproso, fala, agora você vai e apresenta o sacerdote a oferta, né? Porque você foi curado, você vai lá, apresenta a oferta que Moisés ordenou ao sacerdote, né? Agora eu te pergunto, as pessoas hoje, quando é curada, por exemplo, de uma lepra, vai lá e mata o animal e apresenta para o sacerdote. Para começar, nem sacerdote mais existe. O último sumo sacerdote que veio, a Bíblia vai falar em Hebreus, que foi o Senhor Jesus Cristo, né? Não existe mais sumo sacerdote. A Bíblia vai chamar lá em Pedro, todos nós agora somos sacerdócio santo. Lá em Apocalipse capítulo 1 também vai falar que nós somos reis, sacerdotes, né? Nós somos. Aí corre dessas pessoas que falam, aqui está o sacerdote de Deus. Não, todos nós, homens e mulheres que se converteram, somos sacerdotes na presença de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós precisamos de líderes espirituais, sim, mas líderes que dão exemplo, que deem exemplo na palavra de Deus. Então eu acho muito constrangedor, coloca lá uma coisa, engolem camelo e com mosquito, né? Às vezes o pastor está no segundo, terceiro casamento, a Bíblia condena para aquela pessoa que quer ser um dirigente de uma igreja, mas aí ele deixa de fazer isso, né, que é mais importante, que a palavra de Deus condena, se casar 2 vezes, 3 vezes, mas às vezes ele quer impor algo para o irmão, para a irmã, que não é bíblico para a igreja nos dias de hoje, como por exemplo, a devolução dos dízimos. Você sabe o que é um prosélito? A Bíblia vai dizer lá em Mateus, capítulo de número 23, Jesus falou assim, vocês fariseus, vocês percorrem o mar, a terra para fazer um prosélito. O que é um proselitismo? Proselitismo é um judeu que converte um gentil ao judaísmo. Até hoje existe isso. Pessoas gentios convertidos ao judaísmo, não ao cristianismo, porque a pessoa ainda vive de arca de aliança, né? Vive daquelas imagens de anjos, coloca lá, né? Como tem uma igreja aí que coloca lá aquelas imagens de anjos, de arca, voto de anjos, voto de não sei o que lá, voto envelope ungido. Aonde que a Bíblia fala sobre isso? Aonde que a Bíblia fala sobre essas coisas? Não há lugar. Mas voltando aqui o foco aqui é o seguinte, cuidado você que diz assim, eu não vou congregar mais porque trindade não existe, batismo não existe, ceia não existe. Meu amado, existe sim. Paulo, como eu disse lá em Hebreus, capítulo de número 10, verso 25,
Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Eu deixei de congregar no prédio, mas eu congrego com a minha esposa, que um dia sim, um dia não. A gente está sempre orando, sempre buscando a Deus, sempre se consagrando a Deus. Agora, deixar de congregar de uma vez por todas, será que vale a pena? Porque Paulo, ele fala sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é composto por membros. Todas as vezes que Paulo vai falar de corpo de Cristo, de membros, ele vai falar de edificação, ele vai falar de dons. Os dons só existem por causa dos membros do corpo de Cristo, por causa do corpo de Cristo. Vai falar em Romanos 12, vai falar em 1 Coríntios capítulo 12, vai falar em 1 Coríntios capítulo 14, vai falar sobre os dons, vai falar sobre o corpo de Cristo, porque um depende do outro. Ele vai pegar o nosso corpo físico e vai comparar ao corpo de Cristo. Ele vai falar que a mão não pode fazer o que o olho faz, o que o olho faz, o ouvido não pode fazer, porque cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. Então a pessoa, quando ela fala que não precisa mais de congregar, que não precisa mais estar entrosado no corpo de Cristo, ela tá tirando várias páginas da Bíblia. Né? O batismo, Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, né? O que? Pedro fez uma pregação, se batizaram mais de 3.000 pessoas. Filipe batizou eunuco, né? Filipe batizou eunuco. A casa de Cornélio, alguns lá da casa de Cornélio e Cornélio foram batizados nas águas também. Primeiro eles foram batizados, receberam antes o Espírito Santo, depois foram batizados na água também, se você for ler em Atos. Então o batismo ele é bíblico, ceia é bíblica. Na última ceia, Jesus ele fez a ceia ali. Paulo, ele ensinou corretamente, ele deu instruções acerca de como fazer uma ceia corretamente. Ele instruiu a igreja de Corinto porque estavam fazendo a ceia de forma errada. Então o batismo é bíblico, ceia é bíblico, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo é bíblico. Que nós não venhamos a deixar que isso tome nosso coração, essas coisas. O engano, Satanás está enganando demais e ele engana de forma sutil. Nesses últimos tempos ele tem feito isso. Então eu deixei bem claro, concluindo aqui, uma coisa é você deixar de congregar por um tempo e congregar na sua casa com a sua esposa, você deixar de congregar por um tempo num prédio, né? Porque você ali está vendo que tem muitas coisas erradas mesmo, né? Que Deus não obriga você a seguir guias cegos, né? Porque senão você é outro cego, vocês dois vão cair no buraco, né? Como eu mostrei aqui na Bíblia. E você vai congregando ali, esperando em Deus, orando a Deus, e Deus vai te mostrar uma igreja bíblica para você congregar. Agora, outra coisa, é como eu digo, os dois extremos são perigosos. Agora, outra coisa é a pessoa ir pela cabeça dos outros e falar: Espírito Santo não existe mais. Você não tem que ser batizado no nome de Jesus, você tem que ser batizado em nome de Yeshua. Olha o que as pessoas inventam. Gente, eu sou brasileiro. Jesus é a língua que eu entendo, que chega para mim entender, mas o que eu faço para Deus está dentro de mim, aqui do meu intelecto, está dentro da minha essência, independente do nome que sai da minha boca. O nome não manda nada. O que manda é o que está dentro da mente. Jesus falou para os fariseus: vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que adianta eu falar Yeshua, eu falar outros nomes aí, né, que muitas vezes eu não sei nem o significado, e eu não ter aquilo na essência, dentro do meu entendimento, eu não ter aquele prazer, a essência dentro de mim para fazer aquilo verdadeiramente para agradar a Deus? Então, isso são sutilidades do diabo introduzidas dentro da igreja. Então o meu conselho é o quê? Eu sou contra congregar? Não, de forma nenhuma. Tem que congregar sim, porque senão daqui a pouco você já não está fazendo mais nada para Deus. Você já não está orando, você já não está, ainda mais você que é novo convertido, você não está orando, você não vai estar lendo Bíblia, você não vai estar em nada. Daqui uns dias você vai estar blasfemando de Deus, blasfemando do Espírito Santo, aí pronto. Aí acabou. Então essa palavra que eu gostaria de deixar, meus irmãos. Espero que você tenha entendido, em nome de Jesus, que ela possa te alcançar aonde quer que seja, em nome de Jesus.